o que a gente vai fazer agora é adentrar, mergulhar um pouco mais, né, em um outro conceito, conceito importante também, conceito de metaclasses, que nós já vimos na aula passada, né, usando qual palavra reservada, quem pode me dizer, quem lembra? Que nós já vimos, mas não fomos apresentados ao conceito de metaclasse. Eu preciso saber antes de colocar o nome aqui. É a palavra reservada static, tá? Vou colocar metaclass aqui. Então, o static, ele é o conceito ligado a metaclasses, né? Tá abrindo aqui a perspectiva Java. Aqui essa instalação é nova, aí ele está cheio de pedidos aqui. Então vamos lá, criar um pacote, que nós já vimos que é importante ter o nosso pacote. Então br.ufal, aracomp, programação orientada a objetos, metaclass. Pronto. Criamos nosso pacote. Então vamos ao conceito propriamente dito, tá? Então, o termo meta é um termo bem interessante, né? Quando nós temos o conceito de meta, né? O termo meta, ele é um termo que representa quase que uma recursão, né? Mas não é bem uma recursão, é algo que está num nível de abstração maior do que o termo seguinte. Então, aqui eu tenho o termo classe. Quando eu digo classe, a gente já sabe o que é, né? Classe é algo, uma forma que é usada para instanciar objetos. Agora, quando eu digo metaclasse, é como se fosse uma classe no nível de abstração acima do que é normalmente. Então, uma metaclasse é uma classe que descreve dados de outras classes, ou que descreve dados coletivos, né? Metadado. Um metadado é um dado que vai descrever, de certa forma, um outro dado. Por exemplo, qual seria um metamodelo sobre diagrama de classes? Poderia dizer que um metamodelo de um diagrama de classes, eu poderia dizer, olha, a classe possui aí uma agregação com métodos. Percebe? O método possui agregação, outra classezinha, parâmetro. Aí note que vai ter uma classe chamada parâmetro, uma classe chamada método, uma classe, percebe? Chamada classe, né? Para poder dizer que esse modelo, esse diagrama de classes, está descrevendo os conceitos usados em um diagrama de classes. Então, a gente acabou de criar um metamodelo de diagrama de classes. É um modelo que descreve outro modelo, né? Então, uma metaclasse é esse conceito de classe que vai ter metadados, né? Dados que descrevem outras coisas, né? Então, em particular, na maioria das linguagens de programação, né, são classes que podem ser vistas como fábricas ou instâncias, digamos assim, centralizadas, né, ou alguma maneira de centralizar instâncias. Então, algumas linguagens têm isso nativamente, né, o Smalltalk, por exemplo, que foi uma das primeiras linguagens orientadas a objetos, né, eles já tinha esse conceito, né, as outras linguagens continuaram, né. No caso do Java, é a palavra reservada static, tá? Então, vamos para um exemplo. Eu comentei lá no Classroom que seria uma aula mais prática, né? Uma aula mais prática, então vamos fazer jus ao que foi comentado. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero criar uma hierarquia, vamos colocar de carros, né? Vamos lá. Então, vamos criar aqui um carro. Aproveitar e revisar rapidamente. Carro. Pronto. Vamos criar aqui o carro. Ele vai ter, vamos colocar, só um nome. Pronto. Ou marca.
marca e cor. Pronto. Vai ter só essas duas coisas. E eu vou criar uma dica. Salvei a classe. Eu vou aqui em Refactor. E vou pedir para criar os métodos get e set. Cadê? Source, acho que é aqui no source, então. Generate getters and setters. Eu vou criar o get, só os get, né? Set não. Get cor. Pronto. Então, e vamos criar o construtor aqui, né? Então, carro. De novo aqui uma instanciação. Um construtor só para inicializar os valores. Então, this.marca recebe marca. Beleza. This.cor recebe cor. Até aí tudo bem, né? Vamos criar um programa principal. Vou criar um pacote diferente para ficar bonitinho. Afinal de contas, é uma aula, né? Temos que dar o exemplo, né? Então, criamos um pacote chamado principal, dentro de MetaClass, e vou criar uma classe só para conter o programa principal. Uma classe que eu vou chamar também de principal. Beleza. Main. Ótimo. Né? E vamos instanciar, por enquanto, 2 carros. Né? Então, carro 1 igual a new carro vai receber o quê? Deixa eu colocar o include do carro. Então, o carro precisa ter uma marca e uma cor no construtor. Então, vamos lá. Volkswagen e o carro é preto. Pronto. Beleza. O carro 2, ele vai ser Fiat vermelho. Pronto. Vou colocar a letra maiúscula só por preciosismo. E vou pedir para imprimir carro 1 e o carro 2, tá? Aí, só recapitulando algo que a gente viu, mas eu faço questão de ficar revisando, né? Sempre que possível. Deixa eu só aumentar aqui que a letra estava pequena. Se estava pequena para mim, imagina aí no vídeo, né? Então, a gente está imprimindo aqui o objeto carro. O que é que vai ser impresso na tela? Alguém lembra da nossa aula ou de algum exemplo que você mesmo tentou implementar? Se alguém lembrar, pode levantar a mão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos lá. Vai imprimir, na verdade, um identificador de memória de cada objeto. Esse é o padrão do método toString, o método que vai converter o objeto em uma string para ser impressa. Esse método é herdado por qualquer classe em Java, porque ele está definido em object. E como a gente já viu nas nossas aulas, toda classe herda automaticamente de object. Então, carro não herda de ninguém. Então, não importa, ela já herda de object. Toda classe herda de object. Então, quando a gente imprimir ou executar isso daqui para imprimir na tela, vai ter 2 identificadores de memória, ambos para a classe carro, só que o identificador, um é E0005 e o outro 6504 E3B2. São 2 identificadores de memória, esse caminho completo aqui, né? 2 identificadores de memória, cada um para o seu objeto. Se eu quiser sobrescrever o método toString, eu posso. Então, na classe carro, eu vou sobrescrever o método que ele herda de object toString. Tanto é que aqui, ó, automaticamente o Eclipse colocou o override, né? Porque é um método sobrescrito. Eu estou criando um método com a mesma assinatura de outro método que a classe já herda, né? Então, o fato dela não herdar de ninguém explicitamente com extends, né?
não impede dela herdar de object, porque toda classe herda de object, né, em Java, isso falando-se de Java. Então, não vou repetir a mesma implementação herdada, por enquanto aqui eu não fiz nada, né? Estou retornando super.toString. Então, se eu rodar aqui, não fiz nada, né? Acontece a mesma coisa. Então, o que eu preciso fazer é mudar a minha implementação. Eu não vou retornar isso daí. Eu vou retornar, na verdade, marca. This.marca, mais, vou colocar aqui um tracinho, cor, this.cor. Lembrando que o this aqui é opcional, porque como não tem parâmetro nenhum, se eu colocar só marca, eu sei que o mais próximo daqui é o próprio atributo, vai ser marca. É só para ficar mais legível o código, né? Sempre que faz referência a um método da própria classe ou a um atributo da classe, o this é uma boa prática. Então, o método toString é o método que converte esse objeto em string, que é o que é executado automaticamente pelo println, né, quando eu passo um objeto. Então, se eu rodar agora, ele vai mostrar marca Volkswagen cor preto, marca Fiat vermelho. Beleza. Até aí tudo bem. Aí vamos fazer o seguinte. Eu quero guardar quantas instâncias de carro estão sendo instanciadas, estão, né, sendo criadas. Então, quantos carros? Quant. Private int quant. Aí aqui eu vou criar o get, né? Get quant, beleza. E eu digo, não, todo construtor eu vou incrementar. Vou inicializar quant aqui com 0, apesar dele já ser inicializado com 0 automaticamente. Mas o quant eu vou incrementar a cada vez que eu instanciar. Vocês estão captando o que eu estou fazendo aqui? Então, beleza. Olha só. Basicamente, eu estou guardando em um atributo inteiro a quantidade de vezes que o construtor é chamado. Então, isso vai implicar na quantidade de instanciações que eu fiz para o objeto. Aí, vamos lá. Eu agora, no final, depois que imprimir tudo isso aqui, eu vou pedir para imprimir. Ou melhor, para ficar mais interessante ainda. Depois eu faço assim, desse jeito. Para ficar mais interessante, vou mudar o toString. Cadê o toString do carro? Está aqui. Então, a marca, além de retornar marca e cor, eu vou também retornar o this.quant. Pronto. Aí aqui, beleza. Aí vai aparecer o númerozinho do lado de cada objeto. Qual número vai aparecer do lado? Olha aqui, ó. Número 1. Número 1. Por que número 1 se eu executei o construtor 2 vezes? Não era para ser número 2? E aí? O que é que vocês me dizem? Ou então vou fazer até assim, ó, para ficar mais interessante para o nosso exemplo. Não, já eu altero isso aqui. Ainda segue, que vai ter diferença já já. Por enquanto não tem nenhuma diferença. Então, o que é que vocês me dizem? Por que aqui foi impresso o número 1 se eu executei o construtor 2 vezes? Então, a questão é, o atributo quant, ele é incrementado, beleza. Mas quando ele é criado, definido na classe, ele é definido como um atributo padrão. Então, por definição, cada objeto tem a sua identidade. Então, cada objeto vai ter a sua cópia desse atributo, o seu valor do atributo. Então, cada objeto vai incrementar o seu atributo. Beleza? Então, se eu quiser
guardar de forma acumulada, uma vez que todos os objetos vão compartilhar o mesmo atributo, eu tenho que dizer que esse atributo não pertence ao objeto, mas pertence à classe. Em outras palavras, eu preciso transformar essa classe em uma meta-classe, né? Ou pelo menos esse atributo é um meta-atributo. É uma classe que só tem atributos estáticos, a gente chama de meta-classe. Pode se chamar do conceito de meta-classe. Tá joia? Então, se a gente rodar agora, já eu explico aquele warning que deu lá, né, na classe carro. Isso aí é bom de explicar. Então, olha só. O que aconteceu agora foi que no lugar de ficar tudo 1, a gente agora está com outro problema. Está tudo 2. Por quê? Porque o atributo é compartilhado. E eu instanciei uma vez, instanciei uma segunda vez. Só depois de instanciar as duas vezes é que eu imprimi os dois objetos. Se eu imprimir os dois objetos, isso quer dizer que o valor que foi atualizado por C2 foi atualizado de forma compartilhada. Então, quando eu imprimir C1, ele também foi alterado. Se eu quiser imprimir incrementalmente, só é eu fazer assim, ó. Então, instanciei C1, imprimir. Instanciei C2, imprimir. Agora sim vai fazer diferença. Vou até para criar suspense, executar de forma passo a passo. Né? Então vamos lá. Executei, vou executar o primeiro construtor, executei. Então quando eu acessar a classe, né, a classe, ou melhor, o objeto C1, ele tem cor e marca. Você tem cor e marca, então cadê a quantidade? A quantidade não está no objeto, está na classe. Mas pode olhar que quando eu clico no objeto, o toString dele ó, já diz aqui, ó, marca Volkswagen, né? Beleza. Quando eu imprimir, ele vai imprimir 1. C2, instanciei C2. C2 vai ter seus atributos, cor e marca também, tá? E quando eu solicito o toString, quando eu clico no objeto, ele já tem a atualização do valor 2, né? Por quê? Porque nesse momento eu tinha duas instâncias da classe carro. Tudo bem? Então, tudo que é estático pertence à classe. Se eu colocar o this, funciona. Porque tudo que a classe tem, o objeto também tem. Né? A classe é a forma. Mas isso pode gerar, digamos assim, problemas de legibilidade, de manutenção depois. Imagine que você está em um trecho do código que não dá para ver os atributos. Você vê this.quant. Aí você associa como um atributo do objeto. Né? Então, para evitar esse tipo de confusão e melhorar a legibilidade, recomenda-se que os atributos e métodos estáticos não sejam referenciados por meio de um objeto, e sim diretamente pela classe. É uma recomendação, mas não é obrigação, tanto é que rodou. Né? Mas o ideal é que você digite a classe ponto o que você está acessando de forma estática. Né? Então, carro, ponto. Tá? Agora sem warnings. E a execução não altera nada. Né? Beleza. É isso. Em relação à questão estática. Né? Agora, vamos supor, vamos evoluir isso daqui para uma hierarquia. Né? Vamos criar um segundo carro. Né? Então, vamos criar um carro elétrico e um carro a combustão. Pronto. Carro elétrico. Carro elétrico é herda de carro. Beleza. Herda de carro. Beleza. Se ele é herda de carro, e carro tem um construtor que não é padrão, então o carro elétrico precisa em algum momento chamar aquele construtor. Né? É obrigação dele. Então, já a gente faz. Vamos deixar esse erro por enquanto. Vamos criar algum atributo do carro elétrico. Já sei, capacidade da bateria. Então, vamos lá. Private int capacidade bateria. Pronto.
e vamos instanciar isso aí. Então, vamos criar um construtor que vai receber a capacidade da bateria e mais o que o carro já recebe, né? Porque, afinal de contas, precisa ser inicializado. Então, a marca e a cor precisam estar também, né? Para poder eu repassar. Lembrando que a primeira instrução do construtor é usar o construtor da superclasse, né? Passando marca e cor nessa ordem, né? Pronto. Então, uma vez já saiu o erro, né? E a gente agora vai instanciar a capacidade da bateria. Pronto. Beleza. Para sair aquele warning do atributo privado e nunca ser utilizado, vamos criar o método get, porque aí a gente está... Cadê a capacidade de bateria? Que a gente está já fazendo uma referência interna, pelo menos, desse ponto. Fica mais bonitinho. Capacidade de bateria. Pois bem, né? De novo, toString, né? Então, o toString, eu vou executar o toString da própria classe carro, né? Então, eu vou criar aqui string, né? Falta de criatividade, string minúsculo, igual super.toString. Pronto. Depois do super.toString, mais vai ser elétrico. Então, eu vou colocar assim, bateria. Pronto. Capacidade de bateria. Beleza. Eu poderia dar o return direto, né? Poderia dar o return direto aqui, se quisesse. Return, tudo isso daí. Mas assim fica mais fácil de entender, né? Então, vamos lá. Agora a gente criou o carro elétrico. Vamos também fazer a mesma coisa para o carro elétrico. Então, private static private int quant. Aí você me diz, professor, aqui você colocou private static. Aqui você colocou static private. Qual a diferença? A diferença foi a ordem da escrita. Na prática não tem nenhuma diferença. Aqui você se familiarizar. Foi de propósito que eu fiz para ilustrar. Eu prefiro, aí é uma questão, né, de legibilidade, né, uma questão de preferência, né. Eu acabei acostumando a colocar o static depois, né. Então, private static, mas a ordem não importa, tá? Há vantagem também de deixar primeiro o static para você matar a charada logo, saber o que é de classe e o que é de objeto, né? Mas aí hábito é fogo, é difícil de ser tirado, né? Vou deixar assim, só não gosto de deixar misturado, né? Ou de um jeito ou de outro. Então vou deixar assim para uniformizar e evidenciar quem é static. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai imprimir, digamos assim, vai incrementar também o carro elétrico, ponto, quant, mais. Beleza? Pronto. Aí aqui, para ficar fácil da gente depurar, eu vou colocar o seguinte. Vou imprimir isso daqui, a ordem desse carro elétrico. Esse é o primeiro carro elétrico, né? Qual carro elétrico é esse? Ordem. Aí eu vou colocar aqui a ordem desse carro elétrico. Pronto, vai ser o carro elétrico, ponto, quant. Então, olha só o que está aqui, ó. O carro, como nós já temos implementado, vai continuar do mesmo jeito. Marca, tal, beleza. Vamos agora criar
carros elétricos, tá? Então, carro C3 igual a new carro elétrico. Pronto, vamos dar uma marca para ele. Marca X e uma cor. Vou colocar azul. E a capacidade da bateria dele. Vou colocar 200, alguma unidade aí. 200 quilômetros. C3. E aí eu vou perguntar. Vou colocar outro breakpoint aqui. Eu quero perguntar o que vai ser impresso aqui em C3. Vamos lá. Aqui vou instanciar. Instanciei e já imprimi. 1, Volkswagen preto. 2, Fiat vermelho. Instanciei C3. O que é que vai ser impresso aqui em C3, sabendo que o toString dele é super.toString mais bateria, capacidade, mais essa ordem aqui do carro elétrico. Como vai aparecer esse número? Na verdade, aqui a gente tem, ó, o super.toString, se a gente segurar o Ctrl e clicar no link, ele vai mostrar a quantidade de carros, né? 1, 2 e etc. Agora, aqui, vai aparecer 3 ou vai aparecer 2? Em outras palavras, isso aqui vai ser incrementado ou não? Uma vez que aqui eu disse que o C3, digamos assim, ele é do tipo carro, mas a instância é de carro elétrico. Na verdade, 3. Aí, por que 3? Por que 3? Se, na verdade, o NIO, a instanciação... Cadê o NIO principal? Deixa eu mudar a ordem aqui, que eu sempre vou para o último aqui. Pronto. Porque a instanciação foi em carro elétrico. Como é que incrementou também o contador geral de carro? Na verdade, o construtor que está sendo executado é só o construtor de carro elétrico, não o construtor do carro. A questão é, quando eu chamo o construtor do carro elétrico, ele chama o super. E é esse super que vai acionar o incremento do carro. Então, na verdade, o que acontece é que nessa primeira linha incrementa o contador geral de carros e na terceira linha do construtor de carro elétrico é que incrementa o contador de carros elétricos. Beleza? Pronto. Tranquilo. Então, vamos lá. Se a gente fosse, só para terminar esse exemplo, colocar mais um carro elétrico, marca Y, sei lá, prata, 150 quilômetros, imprimir o C4. Beleza. Ótimo. Né? Então, está aqui a ordem 2 em termos de carro elétrico, né? E aqui em termos de carro está 1, 2, 3, 4. Agora, note que os atributos que a gente está usando no toString são atributos static. Essa ordem 1, 2 é static. Esse 1, 2, 3, 4, static. Tá? Então, se por acaso a gente centralizar as instanciações em um local só, antes dos println, isso vai ter um impacto, vai ter uma consequência. Qual consequência? Alguém já enxergou? Note que eu agrupei aqui, né, coloquei todas as instanciações, uma após a outra, new, e depois eu deixei só os println por último. Vai mudar exatamente esses números aqui, não vai ficar bonitinho assim na sequência, né? Vai ficar simplesmente o resultado final, né?
Por quê? Porque os atributos são estáticos. Se eu quiser guardar em cada objeto a sua ordem de criação, digamos assim, eu preciso criar um atributo de objeto. Se eu quiser isso daí, né? Digamos que eu faça isso só no carro elétrico, ou então só no carro, pronto. E poderia criar nos dois, né? Mas aí, por questão de tempo, a gente cria primeiro no carro. Se tivesse no laboratório, eu ia dizer, agora façam no carro elétrico, né? Pronto, então, ó, ordem, criação. Pronto. Ordem, criação, beleza. Note que não é static. Isso aqui é de objeto, tá? Ainda não atualizei. Quando a gente, no construtor, incrementar o carro, aí a gente diz ponto ordem criação igual carro.quant. Então, no momento da criação, eu guardei uma cópia valor atual do contador da classe no objeto que foi criado, no atributo do objeto. Então, esse aqui, só o objeto vai mexer, outros objetos não mexem, tá? Então, vou colocar o get ordem criação, e aqui a gente poderia, no lugar de, no toString, usar o atributo static, carro.quant, poderia colocar o this.ordem criação, tá? Agora sim, a gente, quando rodar, vai aparecer 1, 2, 3, 4, apesar de que no elétrico ainda está tudo 2, porque a gente não fez a mesma coisa lá no elétrico. Na verdade, o que a gente fez foi criar uma cópia desse valor atual do atributo estático e colocar no objeto, né? Aí você diz, mas a gente está guardando espaço ou variável de memória replicada. Não é replicado, porque, na verdade, eles têm propósitos diferentes. Um está ligado à classe e é um único valor para a classe, para todos os objetos, e tem o propósito de ser contador, e outro tem o propósito de guardar a ordem da criação, né? Então, essa ordem da criação, se é útil, não é replicado, né? Foi necessário guardar porque estava na especificação, por exemplo, né? Então, é algo que pode ter algum propósito, né? Beleza. Então, continuando um pouco sobre a parte conceitual, né, de metaclasse. E com relação ao static, ele também pode ser usado nos métodos, tá? Lembrando, né, que a mesma coisa, quando eu quero executar um método estático, eu não preciso necessariamente ter um objeto, eu posso executar o nome da classe, ponto. Né, só refrescando a memória, apesar da gente já ter visto. Então, quando a gente tem esse poder na mão de atribuir coisas à classe e outras aos objetos, a gente pode brincar com isso daí, no bom sentido, para aproveitar, potencializar nossas ferramentas de programação, né? Então, uma metaclasse nada mais é do que uma classe que descreve outra, ou uma classe que descreve outras partes do modelo, né? Outros elementos do modelo, tem coisas globais, né? Então, uma maneira de fazer uma metaclasse em Java é você criar uma classe para, por exemplo, centralizar nessa todos os atributos estáticos. Então, eu poderia, né, usando esse conceito aqui, eu poderia criar uma metaclasse agora. Vamos criar metacarros, né? Pronto, se eu tenho carro elétrico e carro normal, eu poderia criar também carro a combustão, né? Eu prometi e não fiz, foi mal, deixa eu fazer. Né? Promessa dada tem que ser promessa cumprida. Então, carro elétrico, e como é fácil aí copiar e adaptar. Combustão, não. Carro combustão, pronto. Então, carro combustão não vai ter capacidade de bateria, vai ter capacidade do tanque. Pronto, beleza. Opa, deixa eu renomear desse outro jeito para não dar muito trabalho. Com Shift, Alt, R, aí você
Já renomeio todas as referências, né? Pronto. Então, capacidade do tanque já está aqui. Boa. Só que aqui ficou bateria só por preciosismo. Renomeado também. Pronto. Então é isso. E aqui, capacidade tanque. Pronto. Tanque. Beleza. E aqui já está tudo certinho. Vamos só instanciar aqui 2 carros a combustão, C5, C6, carro combustão. Então, aqui vai ser amarelo, roxo, e um vai ter 40 litros e outro 45 litros. Pronto. Beleza. E vamos imprimi-los, né? C5, C6. Beleza. Quando a gente rodar, são 6 carros, né? 2 aqui aparece o tanque, porque são a combustão, e 2 aparecem bateria, porque são carros elétricos. Beleza. Agora, vamos criar uma metaclasse para guardar, na verdade, tudo que é static, né? Em outras palavras, tanto o carro guarda a meta-informação, o metadado de quantidade criadas de carro, o elétrico tem o metadado de quantidades criadas de carro elétrico, e o combustão também tem o metadado static de quantidades de carros criados a combustão. Então, a gente vai criar agora um metacarro. E aí a gente vai criar isso daí. Então, private olha o hábito, tá vendo que eu sempre coloco a visibilidade primeiro? Deixa assim. Private static int quantidade carro. Inicializado com 0. Quantidade elétrico, colocar. E quantidade combustão. Pronto. Beleza. Então, vamos agora colocar os get. Note que o get também é estático, tá? Porque se o atributo é estático e eu quero retorná-lo, eu não tenho necessidade de instanciar o metacarro só para isso, beleza? E eu vou criar também mais 3 métodos aqui estáticos. Void incrementar carro. Pronto. Aí eu vou colocar metacarro ponto quanto carro mais quanto carro elétrico também, né? Combustão. Perceberam o que eu fiz aqui? Deixa eu aumentar aqui para ver mais coisa. Pronto. Perceberam o que eu fiz aqui? Ó? Eu simplesmente peguei os 3 atributos de quantidade que eu tinha espalhados no meu código e centralizei em uma classe só. Então, essa classe tem só atributos estáticos, métodos estáticos, é uma meta classe, tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer agora é adaptar o restante do código
para usar essa metaclasse ao invés de guardar os metadados em cada classe de forma espalhada, né? Então, meta carro está aqui. O que a gente vai fazer é, essa quantidade aqui eu não preciso mais dela, porque eu já tenho guardado lá. Então, não é mais carro.quant mais. É meta carro ponto incrementar a quantidade de carros, né? Ah, eu quero obter também, não seja por isso, meta carro ponto get quant carro, né? É, na verdade, o que se quer. O get quant, né, se eu quiser deixar o get quant, eu poderia até deixar, não tem problema. Public static return meta carro ponto get quant carro, né? A gente pode muito bem repassar, né, usar a delegação. Adaptamos o carro. Precisamos fazer a mesma coisa com o carro elétrico e com o carro a combustão. Então, com o carro elétrico, vou incrementar a quantidade de carro elétrico, eu já sei que tudo que é meta está no meta carro. Então, eu vou incrementar carro elétrico. E aqui, a ordem, na verdade, não é meio... A ordem, né, a gente não corrigiu nessas classes. Então, meta carro, ponto, get, quant carro elétrico. Beleza. Já está tudo certinho, né? Pronto, falta o carro a combustão. Mesma coisa. Meta carro, incrementar quantidade de carros a combustão. Meta carro, quantidade de carros a combustão. Pronto. Então, antes, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Aí aqui nos carros elétricos, 2, porque foram 2 carros elétricos instanciados. E nos carros a combustão, a ordem, que não é ordem, né, faltou corrigir, 2, que é a quantidade instanciada de carros a combustão. Então, se a gente rodar, apesar da gente ter alterado o código, o resultado não modificou, né? O que a gente fez foi só centralizar o armazenamento de metadados em um único lugar, né? Numa meta classe. Tá joia? É um conceito mais abstrato, digamos assim, né? Guardar meta-informações, né? Porque, na verdade, perceba que não são informações sobre um carro específico, não é um atributo de carro. A quantidade de carros instanciados não é um atributo de carro, é um metadado sobre carro, né? Sobre os carros como um todo, né? Então, é possível guardar na própria classe carro? Claro, a gente fez isso, né? Mas é uma decisão de projeto que cabe a você decidir, é também ter a possibilidade de criar um local centralizado para esses metadados. Depende da quantidade de atributos estáticos que você vai ter, da coesão entre eles, né? Do que você vai fazer com eles. Dependendo, vale a pena sim centralizar isso daí em uma metaclass, né? Se você tem um conceito de metaclass, se você tem uma classe com esse estereótipo, não, desculpa, já adiantei o que eu pensei numa coisa e acabei falando, né? Se você tem uma classe com essas características, né, de ser uma metaclasse, de ter atributos estáticos, né, ter operações ou métodos estáticos, etc., então você diz que essa classe é uma metaclasse. Então ela pode ter um estereótipo metaclass, né, no diagrama, né? Então você pode colocar o metaclass. Deixa eu só buscar aqui uma representação, essa daqui, ó, esse estereótipo, metaclass. Tá joia? Beleza. E é isso o conceito que eu queria passar, o conceito em si de metaclasse.